Toda empresa, ela tem uma história. E como a maioria dos empreendedores, nasce de um sonho de fazer diferente do que já existia no mercado. Vamos hoje conhecer a história da Biz. Eu sou o Eduardo Ramos, eu sou sócio fundador da Biz Contabilidade. A minha formação ela é ampla, ela é variada, ela começou bastante cedo. Eu tenho uma característica de gostar de estudar bastante, então eu sempre estou envolvido em algum tipo de curso de aprimoramento. Eu iniciei com um curso técnico de redes de computadores na IFAR, que era a Escola Técnica da UX aqui em Farroupilha. Esse curso técnico ele foi em redes de computadores, como comentei. Passado isso, então iniciou-se a saga da graduação. Eu iniciei fazendo ciência da computação, eu cursei ali uns 6 semestres, mas a vida não me permitiu finalizar essa graduação. É uma pena, né? Deveria ter finalizado. Mas depois disso eu tive a oportunidade de ingressar no tecnólogo em processos gerenciais no Instituto Federal, aqui de Farroupilha, na primeira turma. E aí eu tive então a minha primeira graduação, tecnólogo em processos gerenciais do Instituto Federal. Na sequência disso, eu continuei os estudos, eu tive ali então um bacharelado em teologia, na Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, também um bacharelado em contabilidade, um bacharelado em administração e uma licenciatura em letras. Então esta base de graduação ela está bem bacana. Após isso, nas pós-graduação, nas especializações, eu tenho diversas áreas, em gestão empresarial, governança de TI, MBA em finanças, MBA em contabilidade, educação, pós-graduação em educação, pós-graduação em direito, tributação, é uma série aí de pós-graduações e especializações que a gente veio conquistando aí durante a vida. Então essa é a minha formação, um resumo dela. A Biz é uma história bastante interessante. Eu em 2014 eu ingressei em uma grande empresa de software para farmácia. Iniciei em uma posição de coordenador. Só que antes de entrar nesta empresa, eu tinha feito um concurso público de nível superior para o Instituto Federal e eu acabei ficando ali na terceira posição, mas por idade, na época eu era novo, eu fui jogado para quinto. Então eu fiquei ali como se fosse um suplente, né? Eram 2 vagas imediatas e as outras vagas depois. Então eu estava nesta empresa, estava ali como coordenador de suporte, mas eu fui evoluindo na carreira, tendo chegado a cargos mais altos. Fui para a gerência, depois eu fui para uma diretoria, depois eu me tornei sócio dessa empresa, assumi a cadeira de CEO, então fui o principal executivo da empresa, tendo tido uma história bastante interessante, pegar uma empresa que nunca tinha dado lucro na história, envolta em dívidas, e consegui transformar isso junto à equipe toda, por óbvio que o mérito não foi só meu, mas eu fui a pessoa que estava ali à frente da companhia nesse período. E aí tivemos, então, a ideia, lá dentro daquela empresa, a ideia de que talvez essa empresa poderia se focar mais só no desenvolvimento de software e ter empresas especialistas na parte de prestar suporte, estar num contato mais próximo com o cliente. E a Biz ela nasce aí. A Biz ela nasce inicialmente para ser uma revenda de software, prestando suporte aos clientes, a uma parte dos clientes dessa empresa de software, onde eu fui o CEO e tive uma carreira bastante interessante. Mas só voltando à parte do concurso, logo que pensamos na Biz, ali eu fui chamado, né? Fui nomeado lá no Diário Oficial da União para assumir o cargo público, o concurso público, com um salário bastante interessante, mas naquele momento eu entendi que não valeria a pena eu sair da iniciativa privada e ir para um cargo público bastante estável, por óbvio, porque eu entendia que como Biz nós poderíamos transformar aí as empresas, transformar o varejo, trazendo um bom software, trazendo gestão, trazendo contabilidade, e seguimos nisso, né? Então eu não assumi, se for lá procurar no Diário Oficial da União, está lá meu nome nomeado, mas eu não assumi, né? Não cheguei a ir para seguir neste sonho de fazer diferente, de ter a Biz como uma empresa que faz as coisas mais fáceis, né? Que tem um contato fácil com o cliente, que resolve os problemas. Então a Biz, ela nasce em 2018. Ela nasce de um sonho que eu tinha, de um entendimento, de fazer diferente, de conseguir ter um contato mais próximo ao cliente. E nós temos entregado isso nos últimos anos, os clientes têm o meu contato, os clientes têm o contato do sócio, que é a questão das pessoas que estão conosco, e nós temos um contato bastante tranquilo.
Naquela ocasião eu não pude ingressar em tempo integral na BIESE. Eu continuei como CEO, como sócio na outra empresa, e a BIESE ela era um projeto que eu estava, né, paralelo, mas com meu coração nela, mas existiam pessoas tocando esse negócio. Então, o meu primeiro sócio, ele foi o William, que ele segue conosco até hoje, mas junto lá, naquele momento, tivemos o Gabriel Zamora, pessoa muito importante na história da empresa, e um tempo depois ingressou também o Cristiano Andrioli, também outra pessoa com uma bela importância aqui na história da BIESE, né? Por óbvio, nós não chegamos aonde estamos sem que não tivesse tido um caminho trilhado por essas pessoas e também os colaboradores que vieram aí depois, me lembro de Natan, me lembro de Lucas e outras pessoas que passaram aí junto conosco. Mas agora... Tá, agora é a minha apresentação? Isso. E o que eu vou falar? Gravando. Oi, meu nome é William. Oi, meu nome é William. Eu sou sócio junto ao Eduardo na BIESE Sistemas. Fui um dos primeiros sócios junto a ele, né, no dia a dia, assumindo esse projeto. E hoje eu sou responsável por toda a parte de sistemas, então toda a parte de implantação de sistemas, de suporte dos sistemas, de entender o que o cliente precisa, qual o sistema que vai melhor atender o cliente, isso tudo passa por mim. Nesse braço de sistema então que eu cuido, desde que nós começamos a BIESE lá em 2018, nasceu como representante de um sistema de farmácia e com o tempo nós fomos adquirindo outros sistemas para atender outros mercados. Então já lá em 2018 nós assumimos um sistema para varejo, e agora, recentemente, já a questão de uns 2 anos, nós estamos com mais um sistema. Por quê? Justamente para oferecer aquele que melhor atende a necessidade do cliente. Então, hoje atendemos farmácia, que foi onde tudo começou, atendemos varejo, atendemos ramos de serviço e todos os outros ramos que a gente pode oferecer. A gente vai estar analisando junto ao cliente e oferecendo a melhor solução. Onde começou a BIESE? Ingressei junto com o início da BIESE, né? O Eduardo apresentou a ideia, apresentou o projeto, o que seria feito, e ele falou, olha, precisamos de pessoas para tocar esse projeto adiante enquanto eu estou nesse trabalho atual. Então foi aí que nós entramos, né? Eu juntamente com os outros sócios, assumindo necessariamente o dia a dia da empresa, né? Então nós já tínhamos uma carteira de clientes, né? Nós assumimos uma carteira de clientes já representando esse sistema, e aí no dia a dia precisava de alguém para atender, né? Então a pessoa precisava de atendimento, nós íamos implantar o sistema, nós íamos tocar realmente esse projeto e fazer crescer esse projeto. Então eu estava ali desde o início, né, tocando essa parte do dia a dia mesmo, né, tendo alguém ali das 8 até as 18 para poder tirar do papel esse projeto que até então estava só no papel, né. Até as 18 é uma forma bonita de falar, porque até as 22 no plantão. Né? Até as 22 no plantão e até o final de semana. Então, o primeiro local físico, né, o nosso primeiro escritório, ele foi no porão da casa da minha sogra, que por acaso é a mãe do William, mas não é esse o casal, né? O casal é eu e a Priscila. Nesse primeiro momento, onde era lá, no primeiro escritório, era só o William e o Gabriel. Que trabalhava no dia a dia. E aí o crescimento ele foi bastante rápido, o atendimento ele era bom, né, os clientes gostavam e o crescimento ele começou a vir e precisou-se então trazer uma outra pessoa, que foi o Cristiano. O Cristiano veio para o dia a dia do negócio. E nesse momento aí nós pegamos todas as economias que tinha e que não tinha para mudar de sala. Então locamos uma sala no centro aqui de Farroupilha, no edifício Atuale, e isso foi já em 2018, né? Foi rápido, acho que em maio de 18 começou lá, em outubro de 18 já se estava aqui. E aí nesse momento, e estamos até hoje aqui e pensando já em uma próxima sala, né? Dar um próximo passo nos próximos meses, ou pensar no próximo ano. Eu acredito que todo passo de mudança ela precisa de uma certa coragem, né? Então, de nossa parte aqui da empresa foi realmente pegar tudo aquilo que nós tínhamos, reunir e dar esse passo. Até porque nós queríamos crescer, o nosso sonho sempre foi crescer. Então, eu acho que essa transição entre tu sair do porão e ir para uma sala comercial é o primeiro sonho de toda empresa, né? Então, se a gente pegar a história de grandes empresas nasceram em porão e hoje são gigantes, conhecidas mundialmente. Então, claro que nosso sonho ele foi ambicioso, mas isso foi um grande desafio, porque assumindo um novo sistema, nós precisávamos então de fazer com que a equipe crescesse, precisávamos de uma sala maior, porque o nosso cantinho lá estava ficando pequeno já para nós três. Então nós sonhamos e planejamos essa sala, né? E aí na pessoa do Eduardo, que foi na frente de tudo, nós fomos montando, né, aos pouquinhos. Então era muito legal a gente chegar aqui e ver a sala vazia, daqui a pouco a gente tinha ali 6 mesas já montadas, então
aquilo gerava uma certa emoção porque era como se o nosso filho está crescendo, né? O nosso sonho está crescendo, está se tornando realidade. Então, o maior desafio foi realmente entender isso e conseguir me posicionar, né, à frente de tudo isso no sentido de, beleza, a gente saiu de um lugar pequeno, nós estamos num lugar grande, isso não quer dizer apenas do espaço físico, mas sim da nossa ideia. Nós estamos saindo de um passo pequeno e estamos indo para um passo um pouco maior na jornada que nós estávamos trilhando. E é interessante, William, que o que nós fomos percebendo nessa caminhada é que existia um conflito bastante grande. O cliente ele estava no meio de muitas vezes o sistema pedia uma coisa, o contador pedia outra. Isso. Então, o cliente nos ligava, relacionava alguma coisa do sistema, só que nós entendíamos que aquilo não era do sistema, na verdade era do contador. Para o cliente estar nesse meio de campo entre sistema e entre contador não era legal. E aí nós vimos uma oportunidade, né? Como eu sou contador, nós vimos a oportunidade de, e se nós, além do sistema, entregássemos também a contabilidade. E é isso que temos feito, né? Então, desde aí de 2023, nós agregamos a BIS e a parte da contabilidade e estamos conquistando clientes aí de uma forma bastante rápida, né? Então, temos clientes em farmácias, serviços, indústrias. Realmente resolvendo aquilo que nós tínhamos como ideia principal, que era resolver a dor do cliente. Então, obviamente que no dia a dia a gente tem muito contato com o cliente e entende isso. Esse sempre foi o nosso norte aqui da BIS, que é a empatia. Então, se o cliente está tendo dificuldade em entender o que é da parte contábil, o que é do sistema, que muitas vezes anda junto, mas no final das contas, então, a informação que o contador passa precisa colocar no sistema. E aí o cliente ficava, tá, mas isso aqui eu faço o quê? Aqui eu faço como? Essa nota fiscal é muito como? Então foi dessa ideia de ter empatia e de já passar por aquilo, né? Porque muitas vezes a gente, aqui no dia a dia, a gente vivenciou isso e pensou, tá, mas o Eduardo, com a experiência contábil que já tem, nós podemos assumir isso, a gente pode criar um braço contábil para atender esse cliente em um lugar só, ele vai ter as duas soluções, né? Então, se alguma vez você já ficou nesse meio campo, o teu contador diz, manda isso aqui lá para o teu sistema, o teu sistema dos cores diz, vê lá com o teu contador, conosco isso acabou. Você vai ligar para mim, você vai ligar para o William, está tudo aqui. Você vai falar com o sistema e o contador junto, não vai ter... Ninguém vai dizer isso, fala com ele lá, fala com ele aqui. Liga para nós que nós resolvemos isso para você. Então, nesse primeiro momento, quando surge também a vertical, o braço de contabilidade, o William estava mais voltado à parte de sistemas e eu em questões relacionadas à contabilidade. E aí em todos os setores, né? A parte contábil, a parte fiscal, a parte do departamento pessoal, a parte legal, barra societário. Só que isso rapidamente começou a se agregar a mais clientes e foi necessário começarmos a dividir as tarefas. Eu, claro, sigo como responsável técnico, contador responsável técnico de todos os serviços que aqui fazemos, mas precisei trazer pessoas especialistas em suas áreas. A Priscila já estava na BIS, cuidando toda a nossa parte aqui interna, e aí ela assumiu o departamento pessoal. Hoje o nosso responsável pelo departamento pessoal dentro da BIS e contabilidade é a Priscila, e ela veio para nos ajudar, né? Então, toda a parte de folha, admissão, demissão, parte de encaminhar para o seguro-desemprego, para auxílio doença, auxílio maternidade, toda essa parte aqui dentro da empresa, ela passa hoje pela mão da Priscila, que eu já queria convidar para vir para cá. Tá bom aqui meu blazer? Tá bom. Oi, meu nome é Priscila. Eu acho que como a grande maioria dos empreendedores brasileiros, nós somos uma empresa familiar. Então o William é o meu irmão e o Eduardo é o meu esposo. E eu ingressei na BIS também em 2018, só que era o meu trabalho fora expediente. Eu trabalhava numa companhia aqui da cidade de Farroupilha. Então todo dia eu ficava nesse meu trabalho, na área de marketing, e após o expediente, então eu vinha para a BIS para cuidar de toda a parte administrativa e financeira. Aí em 2020, final de 2022, 2023, com a ideia que surgiu através do Eduardo de abrir esse braço da contabilidade, eu passei a trabalhar na BIS durante todo o expediente. Então, cuidando da parte de financeira e administrativa da empresa, mas também na área de departamento pessoal. Eu sou formada em processos gerenciais pelo Instituto Federal, tenho um bacharelado em administração, tenho uma pós-graduação em marketing estratégico, pós-graduação em departamento pessoal e alguns outros cursos daí voltados na área de imagem pessoal e consultoria de imagem. O começo da contabilidade foi muito interessante, porque, bom, a gente que viu a empresa nascendo e agora no desenvolvimento dela, a gente acaba tendo algumas recordações. E para mim, uma que me marca muito é o primeiro cliente da contabilidade, que foi a própria BIS.
A gente tinha a Biz Sistemas e abrimos a Biz de Contabilidade, então o primeiro cliente foi a própria Biz. E ali a gente criava as pastas dos clientes e no começo a primeira empresa foi a nossa, a segunda veio de um cliente que apostou na gente e aí tu começa a ver crescer, né? O terceiro cliente, o quarto cliente, e hoje quando a gente rola todas as pastas de clientes que tem, a gente tem a satisfação de entender que fizemos e estamos fazendo um bom trabalho. Então isso tudo dá muito orgulho pra gente que participou de todo esse processo da empresa. Bom, então, conforme o Eduardo falou, a empresa começou a crescer e é muito engraçado porque em 2011, ano que conheci o Eduardo, eu estava fazendo um curso de auxiliar administrativo e departamento pessoal. E aí, anos depois, essa área voltou para minha vida. E eu acho que o departamento pessoal é uma área fundamental dentro das empresas, porque sem pessoas as coisas não acontecem. E cuidar do departamento pessoal também é, de certa forma, delicado, porque tu tá lidando com o salário da pessoa. Então ela trabalha todos os dias durante o mês e aquilo é uma recompensa pelo esforço que ela teve. Então é muito delicado cuidar disso. Também é muito gratificante quando tu vê assim, fulano tá saindo de férias. Então ajudar as empresas com foco nessa área de departamento pessoal é muito importante, porque todas as empresas precisam cumprir com as suas obrigações burocráticas do mês. Então, quando sai de férias tem que ter um lançamento, quando é admitido tem que fazer o exame admissional. Então, são várias etapas. E acaba que o cliente não sabe essas etapas no detalhe, porque o foco dele é outro. É um negócio dele. O foco do cliente é fazer o negócio dele acontecer. E o nosso é ajudar nessa parte burocrática, justamente simplificando a gestão desses processos. Então, quando envolve departamento pessoal, eu cuido dessa área na Biz. Maravilha. Então, neste primeiro momento veio a Priscila, eu continuava na parte societária, fiscal e contábil, só que o crescimento ele continuou acelerado. Então nós percebemos a necessidade de trazer mais uma pessoa para o time, e aí que veio o convite ao Bruno para que ele se tornasse sócio da empresa e assumisse num primeiro momento a parte societária, a parte legal, que tem total ligação com o direito, né? Então fazia todo sentido termos um advogado à frente desta área aqui dentro da empresa, e na sequência o Bruno já viria a ser também, pela especialização no direito tributário, a ser o responsável pela parte fiscal. Meu nome é Bruno, eu sou advogado. Eu cheguei na Biz em 2025. Ela estava crescendo e era importante que houvesse um braço mais forte nas questões do direito, né? E essa é a minha chegada da empresa. Inicialmente, a parte toda de societário, pela questão do braço de direito, né? E a questão fiscal. Em relação à área fiscal, tem algumas diferenças de um estado para o outro. A gente atende clientes em vários estados, né? Nosso braço mais forte aqui no Rio Grande do Sul, mas temos clientes no Espírito Santo, na Bahia e outros estados também. Cada estado tem uma parte fiscal própria com algumas particularidades. Por isso é importante você ter uma gestão na sua empresa que conheça todo o Brasil, conheça todos os estados e todas as obrigações fiscais de cada um deles. Hoje eu sou responsável por toda a parte fiscal e societária da Biz, né? Então, além de abertura de empresa, transformação, outros processos que a gente faz com relação à igreja, por exemplo, atas, estatutos, outras questões, eu também sou responsável por fazer as apurações fiscais dos nossos clientes, tanto Simples Nacional como lucro real, lucro presumido e até o pessoal que é MEI, né? E então o Bruno chegou, né? Veio para a empresa, entrou ali em março de 2025 e iniciou a parte societária e já no fiscal ali na sequência. Conta aí um pouquinho para nós, Bruno, como é que foi este início. Eu conheço o Eduardo de vários anos, né? A gente joga basquete junto e foi aí que começou a nossa amizade. Estava em um momento aí de concursos e estudos e não estava trabalhando efetivamente, né? E conversei com o Eduardo eu sei que sempre ele está à frente de muitos negócios, né? Se ele teria uma possibilidade para mim. Nesse momento ele me falou que o escritório estava crescendo, que precisava de alguém voltado para a área do direito, que é justamente a minha formação, principalmente para essa questão do societário, né? E também, como até ele já comentou, tenho especialização no direito tributário, essa parte fiscal também, aos poucos, já estava crescendo muito, né? E também precisaria dessa nova adição. E começamos a nossa parceria com muita satisfação e fiquei muito feliz desse convite que ele me fez. O interessante na história, então, o William, antes de vir para a Biz, ele já trabalhou comigo na empresa anterior, na parte de suporte e implantação de sistema.
O William teve uma experiência lá, então desde 2015 eu acho que você já nessa área, né? Desde 2015, no suporte, comecei no suporte, passei para implantação. Então todo o conhecimento ali, desde implantar o sistema do zero até o que o cliente precisa lá no final, emitindo o cupom fiscal, eu consegui desde 2015 basicamente, então já são 11 anos à frente disso. Tem sido uma caminhada bastante divertida. Nós estamos envelhecendo, né? A calvície pegando, mas a gente segue firme aí nessa jornada. E voltando ao Bruno, eu queria fazer esse gancho também, que o Bruno também, antes de vir para a Bizi, trabalhou comigo nessa outra empresa também, né? Teve lá um tempo, aprendendo sobre sistema também, então isso que é interessante, né? Eu já trabalhei com sistema, o William trabalhou com sistema, o Bruno trabalhou com sistema, a gente consegue trazer toda essa experiência de software, de sistema, de ERP, vinculada à contabilidade. O entendimento que o cliente precisa, a gente tem, né? A gente sabe o que o cliente precisa do começo da empresa até o momento que ele vai atender o cliente lá na frente do PDV. Seja a venda de mercadoria, seja serviço, a gente conhece do começo ao fim todos os processos. Né? E a Priscila também trabalhou comigo lá na outra empresa na parte de marketing, né? Quando cuidava de toda a parte de escrita dos post blogs, numa época que o blog era muito importante. E então nós temos essa caminhada junta aí de muitos anos e de profissionais de mercado, né? Com outras experiências em outros lugares que a gente conseguiu construir aí, estamos construindo a Bizi. Eu acabei cortando a Priscila, que ia trazer alguma coisa, só queria trazer o ponto aí desse anterior. Não, eu ia falar que pela bagagem e experiência com o sistema e o que eu comentei antes, no Brasil, ter uma empresa é muito burocrático. São muitas etapas, são muitos processos, são muitas guias, são tantas siglas que para o empreendedor no dia a dia que está focado em realizar a venda lá no PDV, é impossível gravar todas essas informações. Então a gente entendendo a realidade, tanto do pequeno empreendedor quanto do grande, é muito importante para conseguir dar o suporte para todas essas áreas. É isso aí. Então, nós queremos que você se preocupe com o teu negócio, toda esta parte aí de contabilidade e a gente quer resolver isso para você. Né? Então, se não se preocupar em saber isso no detalhe, nós sabemos, a gente passamos e resolvemos só aquilo que você realmente precisa aí estar inteirado. E nós queremos te fazer um convite. Venha para a Bizi, né? Venha conhecer a Bizi. Nós temos certeza que podemos fazer juntos aí um bom trabalho, ter uma boa parceria para fazer o teu negócio aí crescer também. E o próximo vídeo, nós vamos contar a história do nome Bizi. Bola, show de bola!